e eu vou compartilhar minha tela aqui. Ó, tem alguém entrando aqui. Isso aqui, o Gui. E aí, Gui? E aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gui, meu brother. Tudo beleza? Oi, Gui, tudo bem? Oi, Lu, quanto tempo? Verdade, né? Ô, Gui, estamos começando, bem na horinha tu entrou. Não tinha nem começado o resumo ainda. Eu botei aqui na tela, tá, galera? A gente tá, nos últimos grupos, a gente tem feito tipo, um resuminho, assim, do que a gente vai falando. Eu já aproveitei o que estava no outro, tá? Que basicamente no outro a gente começou a falar sobre oração, então nesse a gente vai continuar. Então eu apaguei a outra parte, deixei só essa aqui. E aí vamos começar, tá? Deixa eu pegar meu resumo aqui rapidão. Vou resumir bem rápido, tá? Então, basicamente, foi o Maurício pregou no domingo, né? A gente vai usar a pregação de domingo. Ele começou falando, né, como ele já vem trazendo sobre o contexto ali, onde Jesus está falando, sobre o ministério de Jesus, sobre os hipócritas da época, né, e como essa mensagem não foi para eles, foi para aqueles que estavam seguindo. Então, ele deu esse contexto, né, até explico bastante. E aí depois ele já foi para o assunto do obras de justiça, né, que a gente já vem falando, a gente já falou sobre a esmola, há 2 grupos atrás. No grupo passado a gente começou a oração e esse a gente vai terminar. E no próximo acho que é jejum, se eu não me engano. Eu não sei se vai ter mais uma terceira parte ou se é o jejum em si. Então ele falou que, né, falou sobre as obras, essas obras de justiça que são obras que o cristão deve fazer e como isso não deve gerar holofote, né? Então tem até aquele versículo na época, a tua mão esquerda fizer, a direita ou ao contrário, não saiba. Então quando uma coisa, né, não ser para o holofote. Falou sobre a oração, então ele já começou a introduzir o tema e falou o que ele falou no último culto, que é oração no sentido do português lá, né, que é uma frase com um verbo, com ações que fazem ligações entre coisas, então trouxe esse contexto. E aí ele falou sobre os extremos, né, que a gente comentou até bastante no outro grupo, que é, tipo, de um lado tu tinha os fariseus que iam para a praça pública e gritavam e tudo mais, e do outro lado tu tinha os gentios que tinham práticas estranhas, repetiam, e tem vários exemplos na Bíblia aí de profetas de não sei o que faziam repetições e tudo mais. Então, tipo, tem esses dois extremos, né, e a gente não deve cair em nenhum deles. Ele repetiu essa parte também. E aí ele falou uma coisa interessante, começou algumas coisas que eu achei bem interessante, que eu anotei, que foi, ele falou, que aquela clássica coisa assim, quando a gente pede uma coisa para Deus e não é atendido, né? E como na religiosidade, às vezes pintam de, você não teve fé, né? Então Deus não te escutou. A Carol tá entrando aí. Deus não te escutou, mas na verdade, né, o que a gente crê é que não foi aquilo que tu pediu, não foi da vontade de Deus, né? Então, tipo, ele deu o exemplo até da uma bem pesada, né, que é a oração em leito de morte, né, que quão verdadeira é uma oração desse tipo, de onde tu tá clamando pela vida de alguém que tu ama, tipo assim, tu, né, tu gosta e tudo mais. Boa noite, Carol, tudo bom? Tá recém começando, tá? E às vezes não é escutar, não é escutada, é estranho dizer, mas não é atendida por Deus, né? Então, tipo, mas porque Deus tem a vontade dele, né? A boa noite mandou aí. E aí ele entrou, então, né? Falou sobre que Jesus é o meio, né, entre Deus, né? Nossas orações, Jesus é o meio de campo, vamos dizer assim, entre nós e Deus. E aí ele entrou no assunto de hoje, que é a oração do Pai Nosso. Então ele pegou ele em Mateus, Mateus 6, do 9 ao 15, é a oração do Pai Nosso. E aí ele falou que a oração, eu diria que é até a parte da Bíblia mais conhecida, que mais gente tem decorada, mas a que a menos as pessoas entendem e praticam, vamos dizer assim. Citou assim. E aí ele começou na oração do Pai Nosso, tá? Eu botei aqui, tá? Aqui, se vocês forem ver no resumo, a primeira parte, segunda parte, tá?
O Maurício, ele dividiu a oração do Pai Nosso em duas partes, tá? Eu achei bem interessante, né? A primeira parte é uma parte ligada a Deus. Então, vai ser coisas relacionadas a Deus. Então, ele vai começar ali falando, né, do Pai, né? Pai Nosso. Então, ele explicou bastante sobre essa palavra Pai. Ele usou até Romanos 8:15. E essa palavra Pai é uma palavra que remete a uma relação íntima entre nós e Deus, mas ao mesmo tempo não infantil. Então, eu achei bem legal, né? Tipo, não é uma coisa boba, aquela coisa de criança, né? Falou até que a gente tinha umas paradas antigas, né? Que o pessoal falava, meu paizinho, não sei o quê. Então, ele falou, né, nesse sentido. E o nosso ali, o Pai Nosso, né, remete à ideia de que Jesus, ele estende essa oração a todos nós, né? Não seria assim, meu Pai, uma coisa do tipo, sabe? Mas o nosso, ele estende a nós essa, essa oração, né? Coloca todo mundo junto. E que estás no céu, então, quer dizer que ele está sobre tudo, né? Então, começa, né, então, falando que Deus, ele é um pai nosso, então coloca nós tudo e ele está acima de todos, né, acima de tudo. Santificado seja o teu nome, né, que é a outra parte. Então, o Mal falou sobre a manifestação da santidade de Deus, uh, em, e a relação com os homens, né, porque, por exemplo, ele citou muito trouxe a ideia da santidade, então, tipo, Deus é perfeito, e essa santidade é um, um, uma régua para a gente, ou uma coisa a ser buscada, sabe? Uma coisa a ser, como é que eu vou dizer assim, uma coisa que nos diferencia de Deus. Deus é santo, é perfeito, né? E a gente é imperfeito. Então, tipo, evidencia essa parte. Venha a nós o teu reino. Então, essa parte do reino, o Mal falou que seria muito a ideia de reino que nós levamos, assim como igreja, que a gente leva para outras pessoas, que o reino cresce, mas também uma ideia de reino de Cristo, da eternidade, né? Então, a ideia de Deus reinar sobre a humanidade, seja agora ou seja no futuro. Seja feita a tua vontade. Então, para a ideia que Deus seja o trono, tenha o trono nas nossas vidas, né? A gente faça a vontade dele. E o que que é? O Mal falou o que que é a vontade de Deus. Então, ele citou ali que a vontade de Deus é que a gente seja transformado, né? Que a gente continue, né? A nossa vida, a nossa jornada. Na terra quanto nos céus. Então, tipo, assim na terra como nos céus. Então, tipo, que a terra reflita aquela coisa que acontece nos céus, né? E também ele falou da ideia de a gente ser transformado para estar aptos ao céu. Sim, nesse sentido de mais parecido, né? Então, essa foi a primeira parte. Então, pensem que a primeira parte foi essa em relação a Deus, né? E exaltando e tudo mais. E a segunda parte seria as nossas necessidades. Então, aí a gente começa a segunda parte aqui. Aí entra o pão nosso de cada dia. Então, remete, mal falou tanto do maná, quanto Jesus, o pão da vida, quanto a nossas necessidades físicas diárias, e mostra como Deus cuida disso, né? Além do que, isso também reflete a caridade, né? No sentido de a gente proporcionar o pão de cada dia de um próximo também. E ele falou, né, quem é que nos dá o sustento, quem é que nos sustenta diariamente, né? Assim, Deus nos sustenta. E aí, né, pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, tipo, essa ideia de que a gente tem que perdoar o nosso irmão, né? A gente tem que amar o nosso irmão. E também eu perdoar as nossas ofensas. Depois eu posso comentar mais, mas seria no sentido de que a gente é um devedor, né? De Deus. A gente, não no sentido literal, assim, mas o pecado nos torna devedores. Então, é nesse sentido. Livrar-nos do mal, então seria as tentações, né? Peraí, pulei uma parte. Assim como nós perdoamos a quem nos serviu. E não nos deixeis cair em tentação. Então, tipo, são as tentações as provações que a gente passa, né? Mas livrar-nos do mal, então esse mal seria, tipo, mesmo o inimigo, né? Livrar-nos da decisão errada, de voltar para o mundo dos pensamentos errados.
E aí tem uma parte que é especial ali, que né, nem todas as Bíblias têm, e depois ele fecha com um amém, né? Que seria o amém uma tradução de tipo uma confirmação convicta de verdade daquilo que foi falado. Então, tipo, eu achei bem legal essa ideia. Isso foi uma pregação. Achei bem legal essa ideia de ter duas partes, né? Nunca tinha parado para pensar no sentido de uma parte que evidencia Deus, que seria essa primeira parte, e uma parte que seria mais as nossas necessidades humanas, certo? Então, foi essa a nossa pregação de ah, domingo. E para a gente conversar um pouco sobre isso, né? O que vocês entenderam, o que vocês compreenderam sobre isso, o que vocês pensam, né? Então, abro a nossa conversa aqui com a gente trocar uma ideia sobre o Pai Nosso, né? Deixa eu só botar. Fica até difícil, né, de complementar. Eu achei essa pregação tão completinha. O Mal explorou cada parte da oração do Pai Nosso, né? Eu acho que ficou bem rica, assim, em conteúdo. Mas uma coisa interessante que eu estava pensando sobre a oração do Pai Nosso parece que Jesus ele foi tão didático que a oração do Pai Nosso, mesmo sendo curtinha, ela nos dá uma lição, né? Tanto com relação à nossa própria necessidade, sobre a nossa posição diante de Deus, sobre a humildade que a gente tem que ter, sobre o fato de aceitar a vontade dele, mas também parece que ela é uma oração que define os papéis, né? É uma oração que define, tipo, tá, o Pai Nosso tá no céu, ele é santo, o reino é dele, que vem o teu reino, né? É ele que perdoa, é ele que sustenta, mas aí tem o outro lado que sou eu quem preciso, sou eu quem tenho que perdoar, sou eu que sou perdoado, né? Então ela acaba sendo uma oração que nos mostra, nos lembra quem é Deus e quem é a gente também. E isso, na verdade, eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas se perdem nisso, né? Estão indo na igreja, estão professando a fé, mas se perde nisso, acaba pedindo para Deus coisas que são responsabilidade nossa, ou vice-versa, né? Acaba confundindo os papéis e não faz sua própria parte, culpa a Deus. Eu vi uma vez um Provérbios, eu não lembro agora de cabeça, mas uma vez eu até pesquisei, está em Provérbios mesmo, que é assim que o tolo ele se frustra pelas suas próprias como é que eu vou dizer? Eu não lembro exatamente a palavra por palavra, mas é tipo assim, o tolo ele se frustra pelas suas próprias ações, mas ele se ira contra Deus. E isso é muito comum de acontecer quando a gente atribui a Deus algo que não é dele, né? Tipo assim, vou dar um exemplo besta, tá? Mas é como se eu dissesse assim, Deus, eu quero fazer dieta, me ajuda a emagrecer. E eu não emagreço, mas Deus, como é que tu não fez eu emagrecer? Entende? É mais ou menos isso quando a gente acaba pedindo para Deus coisas que cabem a nós como cristãos mudar. Cabe a nós ter o nosso entendimento renovado, né, assimilar a verdade do Evangelho e aplicar ela no nosso dia a dia. Cabe a nós se separar do mundo, cabe a nós deixar o velho homem para trás, né? Mas às vezes a gente não faz isso, a gente não faz o que cabe, que é o nosso papel e atribui a Deus essa responsabilidade e culpa a Deus. Mas não tem como ser crente hoje em dia porque Deus é ultrapassado, porque Deus não sei o quê, né? E isso é basicamente uma confusão de papéis. Muito legal. Eu achei que ficou bem completa mesmo. Foi bem completo mesmo. Achei que ele abordou bem, sim, todos os pontos. Foi bem longa também, né? Acabou, a coisa acabou 10 e pouco. Então, tipo, Tava bem legal. bem legal. Fala, Douglinhas.
Eu concordo com o que o Gui falou, realmente, assim, eu estava lendo o esboço aqui, a minha habilidade de retenção é muito na leitura, cara, eu sou um Zé para ouvir, assim, tanto que eu memorizo muito fácil o que eu estou lendo. Eu fui ler aqui, realmente está muito completo, ele explorou bem, e o Gui também falou, ele foi bem completo. Se eu pudesse dar, talvez, alguma colaboração sobre o Pai Nosso, algumas curiosidades, né, que eu observo ao ver o Pai Nosso, que eu acho que é interessante para a revelação do que Jesus queria falar. A primeira delas, não sei se vocês pararam para contar, mas o Pai Nosso tem 6 petições. As 3 primeiras são sobre os interesses do reino de Deus, né? Que é: santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. As 3 primeiras são petições de ordem do interesse do reino de Deus ou de Deus. As 3 últimas são petições que vão falar sobre o benefício meu, sobre as minhas petições pessoais, né? Que daí são: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas e não nos deixes cair em tentação. Então, você poderia dividir uma curiosidade clássica aqui, seria: tu vê 6 pedidos, os 3 primeiros são do interesse do reino de Deus, os 3 são do meu interesse pessoal. A ordem com que Jesus coloca, sinceramente, eu meditando, eu até desliguei aqui o vídeo, porque eu, quando estou pensando, eu gesticulo um pouquinho. Então, vocês vão ficar vendo de um cara com mudo fazendo sinal, porque eu penso assim, né? Vão achar que eu estou maluco, mas eu estava acompanhando o raciocínio de vocês aqui. E estava pensando. Mas eu pensando, eu acho que a ordem não foi sem querer. Acho que a ordem foi proposital, porque tem aquele versículo que diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, ou seja, as minhas, vão ser acrescentadas, né? Então, tu vê aqui que parece que Jesus tem um padrão hermenêutico bem lógico. Ele está indo dentro da lógica daquilo que ele mesmo já pronunciou, né? Então, as 3 primeiras, ou seja, a oração começa com você se vinculando ao reino. Então, a gente o Maurício explorou um ponto que eu achei legal ali, que ele botou: por que algumas orações não são respondidas, né? Realmente, a religião vai te dar, sempre tem uma bula. Às vezes é porque Deus não quer responder mesmo, né? E às vezes é porque literalmente, assim, cara, tu tá colocando o teu interesse. Tem eu não lembro onde, mas há alguns anos atrás eu vi essa ilustração de um cara, uma ilustraçãozinha de um cara que falava para Deus assim: olha, Deus, se eu ganhasse na Mega Sena, eu daria metade para o reino, para os missionários, para os que estão fazendo trabalho em zonas perigosas, em zonas de conflito, em zonas de guerra, no mundo islâmico, na Índia, comprando crianças assim que foram abusadas. Eu conheço missionários que fazem esse tipo de trabalho. Daí a pessoa pensa assim, a pessoa na ilustração está assim: se eu ganhasse a Mega Sena, eu daria a metade para a obra de Deus. A pessoa está passando pela rua e a pessoa assim: cara, eu não tenho uma casa, mas se eu tivesse 2 casas, eu daria uma para Deus. Daí ele chega em casa e Deus fala assim para ele assim, ó: dá uma bicicleta. Daí ele fala assim: Deus, a bicicleta eu não dou não. Sabe por que ele não daria bicicleta? Porque a bicicleta ele tem. Então, dar o que não tem é fácil prometer, né? Então, quando tu vai aqui assim, eu acho que muitas das orações que não são literalmente respondidas é porque não segue essa ordem, cara. Literalmente assim, ó, de o reino de Deus estabelecido na sua vida, né? E é interessante, eu tenho filhos, e ser pai é um negócio fantástico. Quem cuida de criança entende, cara, esse lance do galardão como metodologia didática de ensino. Porque não é a criança ter dificuldade, que quando você vê que a criança tem dificuldade, se esforça, ó, quem fazer aqui, sei lá, eu vou dar uma balinha. Mas tu vê que aquela criança está dando um esforço, não consegue fazer, tu vai dar. Tu compensa o esforço dela como se fosse o produto pronto da melhor qualidade. Então, quem cuida de criança tem essa noção. Então, eu tenho filhos e eu vejo assim, às vezes, um simplesmente não faz, mas não faz por dificuldade, não faz por preguiça, não faz
por não levar a sério o meu pedido, não faz porque não me levou a sério, não levou a situação a sério. E daí ele vê o outro irmão dele ganhando, meu outro filho ganhando, e ele olhando assim, não ganho. E é interessante assim, ó, que Deus não faz troca, mas Deus galardoa, cara. Eu acho que a resposta da oração é o galardão necessário daquele que cumpriu o padrão básico de estar vinculado ao reino de Deus. É igual aquele cara, nunca está nem para Deus. Daí a porta da vida, o problema, a tribulação chegou, Deus meu me socorre. Ué, Deus não foi seu até agora. Deus não foi seu até agora. Até agora que faz-me rir, que tu precisa, Deus vai virar seu. Eu acredito que ainda nesse contexto egoístico, Deus responde muita oração com o objetivo de inclinar o coração das pessoas para Ele. Mas é comum isso também não acontecer como forma didática, cara. Tem um texto lá do livro de Juízes que eu gosto, que, se eu não me falha a memória, foi com Jefté, ou seja, o povo de Israel já tinha caído em idolatria 3 ou 4 vezes. E daí Deus permitiu que eles fossem escravizados pelos amonitas ou moabitas, um desses dois povos. E quando eles caíram na escravidão, o povo parou de adorar Baal e foi para Deus. Deus nos livra. A palavra é bem categórica que Deus se manifestou e falou o seguinte: uai, não estava adorando Baal? Então vai lá pedir para Baal socorro agora. Né? Daí quando o povo caiu a ficha, quebrantou o coração para Deus, foi que Deus ajudou. Então, às vezes, Deus não. Eu acho que a ordem ali, o reino de Deus cara, eu tenho que estar incluído nisso, né? Então, o interesse do reino tem que se sobrepujar o interesse meu pessoal. E o segundo, na segunda classificação que eu coloquei sobre os meus interesses, eu daria 2 subdivisões, né? Se você notar, são 3 pedidos, né? O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas ou nossas ofensas e não deixe cair em tentação. Se você notar, uma é sobre necessidade real de vida, coisas, objetos, coisas que você precisa para viver essa vida, como comida, como está o exemplo ali, o pão nosso, algo que é uma necessidade real, né? E as outras 2 são necessidades de ordem espiritual e que te vinculam no reino de Deus, ou caso você não cuide, pode te tirar do reino de Deus também, que é o caso nos livre da tentação. O que é uma tentação? Tentação, a diferença da aprovação para a tentação é justamente que a tentação é um ato de uma pessoa que quer te derrubar. A tentação é uma tentativa de queda, não é alguém que está brincando, é alguém que quer te ferir. Então, aqui está falando literalmente de uma possível batalha espiritual que existe. Você tem que se livrar de coisas que podem te atrapalhar e te tirar do reino de Deus. É isso que significa me livre da tentação, me livre daquilo que pode me tirar da tua presença. E a outra é, perdoa as nossas ofensas. Cara, daí tu vai assim, é igual aquela parábola que Jesus já contou, né, um senhor muito rico que perdoou uma grande dívida para um servo, e esse servo não perdoou uma dívida muito pequena de um amigo dele, né? Uma parábola conhecida por todos, né? Daí depois, quando esse rei soube, chamou esse servo e botou na prisão. Cara, eu te perdoei 1 milhão, como é que tu não pôde perdoar 100 reais do teu irmão? Né? Então é um critério básico. Se tu vê assim, ó, dentro dos pedidos que vinculam a minha necessidade, 2 deles são de ordens espirituais, ou seja, coisas que ou te colocam para acesso ao reino, ou se não cuidar, te tiram. O caso de você não perdoar o próximo quando você tem dívida com Deus e Deus te perdoou, pô. Deus te perdoou de graça, ele espera que a mesma disposição, graça para o seu irmão, você tem que ter. É um critério básico, né? Então, se eu poderia fazer uma primeira classificação do Pai Nosso, eu faria essa, né? E frisando sempre que o reino de Deus vem primeiro, né? A segunda, eu já me questionei há muito tempo atrás, por que o Pai Nosso segue esse modelo? Talvez você já se questionou, né? Por que o Pai Nosso tem esse modelo? O Guilherme falou uma palavra ali que eu achei fantástica. Cara, ele é muito observador, eu pensei comigo. Ele falou, olha, Jesus foi muito didático, né? E ele está certo. Isso que Jesus fez era um hábito comum entre rabinos. Por exemplo, antes de explicar por que ela segue esse modelo, vocês já se perguntaram por que, por exemplo, boa parte das orações da Idade Média
Até se você ir, por exemplo, na Igreja Católica, que ela tem um acervo de orações de Idade Média, quase todas elas eram gravadas, memorizadas, né? Pai, por exemplo, o creio, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa parte da Idade da Média, nos primeiros séculos do cristianismo, as orações eram, muitas das, não todas, das orações eram grifadas e eram feitas de um modo que era fácil memorizar, né? As orações, por que eles faziam esse hábito? Por que Jesus fez esse hábito aqui? Aqui em Mateus 6 não diz, mas se você ler paralelo ao sinótico, né, lá em Lucas 11, você vai ver que Jesus ensinou a orar porque um dos discípulos chegou junto e Jesus disse: Senhor, me ensina a orar, porque os discípulos dos fariseus aprenderam a orar e os discípulos de João Batista ensinou também, então ensina a gente aí. E daí, dentro dessa petição, me ensina, Jesus ensina isso aqui e dá esse modelo. Então, por que esse modelo foi criado? Primeiro, por causa do analfabetismo. Hoje, quando você vai pensar assim, ó, não estou falando de alguém que não saiba interpretar, que tem vários, que é muito comum, às vezes a gente lê correndo, lê rápido, mas gente que não sabe ler, analfabeta, talvez você vai contar nos dedos e vai demorar para achar, né? Esse índice era o contrário, você ia demorar para achar quem sabia ler naquela época de Jesus. Não existia escola pública, né? Se você quisesse ouvir a palavra de Deus, você tinha que ir para uma sinagoga. Você já se perguntou, por exemplo, por que o sábado é tão importante para o judeu naquela época? Porque o sábado é o dia do cara que é letrado, que é da roça, que é 95% da população que não sabe ler e, portanto, depende de quem sabe, tem que parar tudo para ir para a sinagoga para ver alguém que sabe ler, interpretar, ensinar para ele, porque ele não sabe ler sozinho em casa. Então, por isso que o sábado, para ver que o sábado é tão importante, que ele está no decálogo, ou seja, os 10 mandamentos morais. Tudo moral. Ó. Não matar é moral. Não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar coisa alguma. Não adorará somente o Senhor teu Deus, não adorará ídolos, tudo moral. Daí tem um lá, adorar sábados. Tipo assim, guardar sábados. Por quê? Pelo mesmo sentido, né? Então, quando Jesus ensina esse tipo de modelo, ela não é... Eu já fui católico um tempo da minha vida, a gente reza e se repete, né? Jesus até fala um pouco sobre as vãs repetições em cima, né? O porquê que ele condena. É aquele negócio de você adorar a prática, adorar o método, né? Isso é querer ser salvo pela lei. Não, vai dar tudo certo, porque eu fiz o ritual certinho aqui. Não é por ritual, é por coração, é por intenção, é por entrega. Então, por que Jesus deu esse modelo? Esse modelo não é uma oração que deve ser feita, é um modelo de oração que é orientativo para quando você vai orar. Os rabinos tinham uma metodologia de, ao ensinar a orar, eles criavam uma oração única e dentro dessa oração tinha as didáticas, ou seja, pequenas frases que orientariam seus discípulos a coisas importantes que eles tinham que tratar na oração. Então, quando você vai aqui, né? Pai nosso que estás no céu, santificado. Eu nem vou falar sobre o Pai Nosso, porque o Maurício, pelo que eu vi, falou tão bem, tão legal, que eu nem quero completar, mas... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira parte, né? O grego está literalmente assim, ó. Permita que o teu nome seja santificado. Essa expressão é literalmente um momento da oração que o cara que está se disposto a orar ali sabe que, cara, uma oração também é um lugar de adoração, de louvor, de literalmente, às vezes a gente chega para Jesus quase como um Papai Noel, né? E oração também é louvar, pô. Oração também é adorar. Oração também é chegar ao momento de muito quebrantamento, agradecer por um livramento, por um problema. Então, essa primeira parte significa literalmente, santificado seja o teu nome, é o momento onde você vai adorar, também pode ser agradecer, pode ser o momento em que você vai clamar, sabe aquele momento ali, Senhor, vem aqui para perto de mim. Senhor, eu quero ser um momento diferente, Senhor, eu te amo. Daí você vai meditar todas as orações rabínicas precedidas de momento de meditação, né? Então, cada parte ali é uma orientação. O discípulo decora esse modelo e na hora de que ele vai sair para o seu período de oração, ele lembra
de pontos importantes que seu período de oração deve ter. Um deles é a primeira, adoração, louvor, busca, né, que está incluído dentro do conceito de santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, né? Um critério interessante, né? Aqui, venha o teu reino. Cara, quando eu vou para a Bíblia, navegando, Mateus 13, dentro do critério de Mateus 13, de Romanos 13, perdão, quando Paulo vai falar sobre algumas coisas que nós, como crentes, devemos orar, por exemplo, sobre governantes. É alguma das coisas que ele fala, governantes. Tu vai ver em outros pontos Jesus deixando claro sobre a gente colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Paulo em Filipenses 4 dizendo para a gente colocar diante de Deus em súplicas todos os nossos problemas, né? Outra, por exemplo, ímpios, Paulo deixa claro em quase todos os inícios das suas epístolas sobre a oração pelos gentios, ou seja, aquele que não conhece a Deus. Então, literalmente está dentro do venha o teu reino. Eu clamar pelo mundo que eu vivo, o contexto social, os problemas do meu bairro, da minha igreja, da minha família. Senhor, envia o teu reino para esses lugares. Pelos meus problemas pessoais, Senhor, eu estou com problema nisso, eu não consigo resolver aquilo, eu tenho dificuldade naquela área, eu estou com essa briga, e vem o teu reino, manifesta aqui, me dá livramento, me ajuda, me socorre, né? A outra parte, né? Seja feita a sua vontade, está diretamente. Tem um epígrafo que eu achei no grego, que eu achei interessante, que diz assim, ó, foi um acréscimo que diz assim, ó, colocar meus planos e ambições diante de Deus. Literalmente, seja feita a tua vontade. É Jesus no Getsemane. Você vai ver essa mesma expressão igual lá no Getsemane. Quando Jesus está orando a Deus e ele já sabe que ele vai sofrer. E ele fala que seja a sua vontade e não a minha. Ou seja, o que Jesus está fazendo ali para ilustrar aqui? Jesus sabe de uma circunstância que ele vai passar na vida dele e ele literalmente coloca, Senhor, tu vê que ele está tendo uma certa... Ele está tendo uma certa luta, né, como homem, mas que seja a sua vontade. Então, esse momento significa de rendição, significa até... Eu acredito que é a hora que você vai colocar seu plano de vida, seu futuro casamento, sabe? Decisões importantes para a sua vida. Eu acho que casamento é a segunda maior decisão da sua vida. Pô, você não vai orar por isso? Você é louco. Eu ia buscar Deus, me socorre, me ajuda, me mostra aqui. Porque, eu não acredito que você vai entrar com aquele negócio de dar errado. O Maurício falou, a gente já falou sobre casamento, eu acho interessante. Então, casamento é sério. Faculdade, futuro profissional. E você já parou para pensar que você talvez... vocês, assim, desculpa, eu vou mudar o pronome. Já parou para pensar do número de pessoas que buscam amparo profissional só por apoio monetário, mas é áreas que elas não gostam, não se sentem felizes, não pode acrescentar no reino de Deus uma vírgula com aquilo, é só o medo de um futuro. Eu acredito que o futuro profissional está dentro disso aqui, ó, seja feita a tua vontade. Senhor, isso aqui que eu quero fazer, essa faculdade, se aprova, Senhor, me ajuda a me conhecer, me revela, me mostra. Né? Porque imagina, você vai fazer aquilo a vida inteira. E provavelmente, quando você faz o que ama, até o reino de Deus agradece depois, né? Eu vou dar como ilustração a vida do Gabriel, que é o nosso TI pessoal do despertar, né? Né? Pão nosso de cada dia, né? Quando ele fala, agora ele muda de sessão, né? Pão nosso de cada dia. Eu acho que ele faz menção ao salário. Hoje em dia a gente conta o salário por mês, né? O salário do mês, salário mínimo, um período de 30 dias ali. Na época o salário era diário, no fim de cada dia a pessoa ganhava um denário. O denário, o que daria para comprar? Óleo para um pobre, para a classe mais baixa. Óleo para a sua vela, os mantimentos básicos do dia, né? E talvez uma outra, de acordo com a inflação, peça de roupa, alguma coisa, necessidade nesse tipo de coisa para a família. Então, quando ele fala pão nosso, na verdade, é tudo que a família precisa naquele dia. E às vezes nem dava, porque tem valor inflacionário, sempre teve naquela época, as coisas não são do mesmo preço sempre. Então, literalmente, ele estava falando assim, ó, de você confiar em Deus sobre essas coisas. E nota que de 6 petições,
essa aí é um item só da sua oração. Ou seja, se você botar em percentual, eu nem seria dizer quantos porcentos daria, né? Mas a menor parte, ou seja, tu vê como, em grande expressão, Jesus está muito focado, baseado nos 3 primeiros pedidos, que você venha estar conectado com Ele, o reino dele, em propósito, em qualidade de vida. Nos 2 últimos pedidos, com uma qualidade de vida, assim, sabe, sem nada te atrapalhando espiritualmente, sem nada te atrapalhando seus relacionamentos. E apenas um item é sobre necessidade pessoal. E agora eu faço menção, o que as orações de hoje em dia, se não esse item que é a menor parte da oração que Jesus ensina, às vezes ocupa a maior parte do tempo dela, né? Daí, nisso faz até uma reflexão, eu faço uma reflexão, porque isso eu vi agora. Para mim, depois olhar meu período de oração, minha lista de oração, eu tenho lista de oração, eu faço, escrevo, né? Até para quando eu ter respostas, eu marco o dia, a resposta que eu tive ali, eu mostro para os meus filhos, até para me dar uma analisada na minha lista, né? Pessoas que eu oro, pessoas que têm essa expressão, Senhor, envia o teu reino, tem pessoas que eu oro todo dia, Senhor, esse cara aqui, envia o teu reino sobre a vida desse cara aqui. Eu faço isso comum, né? E os outros últimos, né? Perdoa as nossas dívidas também. Pô, foi muito legal o comentário do Mal, não vou me comentar nada em cima, né? É a base, é um pilar, o perdão é o pilar para a nossa salvação e é o pilar para a manutenção da salvação. O perdão é tanto o pilar pelo qual eu consigo crer e ser salvo, porque Deus me perdoa, em Jesus eu sou perdoado, e também é a mesma ferramenta que gera manutenção, porque se eu não perdoo o meu próximo, eu também não permaneço, né? E último, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, fazendo menção literalmente, tem circunstâncias na sua vida, tem coisas na sua vida, tem problemas, tem que podem sim te derrubar do cavalo. Então, Senhor, me livra. Quando você vê uma situação problemática, uma situação que realmente está te tirando a paz, Senhor, me livra, Senhor. Me dá força, me dá um escape, me dá uma saída. Mas eu acredito que a oração tem um modelo a ser seguido, né? Que não é para ser repetido, mas é um modelo que orienta como orar e coisas importantes a ser falado na oração. Era assim que era no primeiro século. Valeu aí. Estamos juntos aí. Por aqui deu. Bom, muito bom, Luiz. Então, o Lucas entrou agora também com nós aí. O Lucas, casado com a Tuane, está participando com a gente agora dos grupos também, quando ele solta da aula. Seja bem-vindo. Lucas. Está conversando ainda sobre o Pai Nosso. Hoje é o tema Pai Nosso. Eu queria ver das gurias também, o que pensam, Carol e Luana. Se tem mais algumas coisas para acrescentar, ou que vocês entenderam, coisa que chamou a atenção também. Seria bacana. Tá me ouvindo bem? Eu tô com o telefone no suportezinho aqui. Achei muito legal, assim, né, a pregação do Mal. E o Felipe também, acho que esses tempos falou um pouco sobre o Pai Nosso também, fez uma pregação sobre isso. Então, acho que tem sido um assunto muito recorrente. Eu acho muito legal isso de como a gente consegue trazer visões diferentes sobre a mesma coisa, né? E eu achei muito legal que o Mal falou sobre a oração, né? Em si, tipo, o que é a oração? Que a oração é muito mais sobre nós do que sobre Deus, né? Muito mais, porque ele já sabe o que a gente quer, ele já conhece o nosso coração, ele já conhece, né, tudo, e a gente não. Aí, tipo assim, a gente às vezes usa como desculpa, né? Então não precisa orar. E até esses tempos também eu vi um vídeo do Douglas Gonçalves falando sobre isso e mandei assim pra Nath, que achei muito legal isso, assim, essa visão da oração, né? Que a oração é mais pra gente se conhecer e saber, que nem o Douglas falou agora há pouco, tipo, o que eu tô pedindo na minha oração? Como que tá sendo a minha oração? Isso corresponde a muito como eu tô sendo como cristão, como eu tô sendo como pessoa. Né? A minha oração reflete quem eu sou e o que eu estou buscando. Se eu estou buscando o reino, se eu estou buscando as coisas de Deus, ou se eu estou buscando aquilo que Ele pode me dar. E até esse versículo, né, das demais coisas serão acrescentadas, tem sido muito recorrente, assim, na minha cabeça. Às vezes, tipo, tá acontecendo uma situação e eu penso,
as demais coisas serão acrescentadas. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está passando por muita dificuldade, assim, e, e eu paro para pensar, tipo, se as coisas não estão sendo acrescentadas, então, peraí, temos um problema. Ou o reino de Deus não está sendo buscado em primeiro lugar, ou as coisas que estão sendo acrescentadas não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu preciso. Quer dizer, é aquilo que eu preciso, mas não o que eu quero. O que Deus acha, não é que as coisas que eu quero serão acrescentadas. Não, é o que vem dele que vai ser acrescentado. E eu preciso saber reconhecer isso. E eu nunca vou saber reconhecer isso quando eu estou buscando outras coisas e não as coisas de Deus. Então, às vezes, a gente quer barganhar, né? A gente quer buscar o reino só para ter as vantagens, mas é as vantagens que a gente conhece, não aquilo que Deus, né, nos traz. E até domingo a gente estava conversando com as gurias do DK, assim, com as gurias, não, com uma guria da aula da Nath e da Flávia que entrou, né? A única que entrou tinha 3 professoras e uma aluna. Mas foi bem legal, assim, a gente poder conversar com ela e Deus sabe, né? O motivo de estar só ela ali, como aquilo deve ter acrescentado na vida dela e muito na nossa também, até porque terminou a aula e a gente ficou um tempão conversando, eu e as gurias, de como a gente fala, né, que é difícil, não é fácil, né, diante do mundo, assim, seguir a Deus, seguir as coisas de Deus e viver para isso, mas que é muito bom porque Deus só nos promete coisa boa. E o que não vem e o que é ruim, a parte ruim, né, disso é o que vem do mundo e é o que a gente tá lutando. Então, se a gente quer ter recursos para lutar contra essas coisas, a gente precisa, o recurso é Deus, o recurso é as coisas de Deus. E a gente precisa estar nele, né? A gente precisa fazer a nossa oração com sinceridade, a gente precisa fazer a nossa oração muito mais buscando o reino, para a gente saber lidar com as situações e as coisas que não são do reino, mas que são aquilo que a gente precisa, como, por exemplo, o pão de cada dia, né? Não é que nem o maná, que é Deus que envia lá prontinho, a gente precisa, né? A gente precisa fazer o nosso pão aqui. Mas essas coisas vão vir, né? Vão ser acrescentadas e tal. Mas eu acho que a pregação do mal, assim, foi muito boa, que nem o Gui falou, né? Foi completa, né? Não tem muito o que ser acrescentado, a gente mais comenta sobre isso. E também achei muito interessante os versículos ali, a passagem que ele leu no final, no meio da música ali. Não sei se foi no meio do final da música. Mas, enfim, eu achei muito, muito legal. Completou bem a pregação, né? Da questão das brigas e das coisas que se vem no mundo, né? Que só pode vir do mundo. Então quer dizer que a gente está vivendo mais para as coisas do mundo. Até esses tempos, faz umas 2, 3 semanas, o meu devocional falou o mês todo sobre perdão. E eu achei muito interessante porque ele falou também sobre a questão de se ofender, né? Tipo assim, teve uma parte que falava que se ofender acontece, mas ficar ofendido é uma escolha que a gente toma, né? Então, às vezes a pessoa nos ofende, ou a gente entende, ou a gente vê que a pessoa falou e a gente acha, nossa, estou ofendido, mas tu continuar ofendido, tipo, para sempre, pro resto da vida, é uma escolha tua. Às vezes a pessoa até quis te ofender, mas se tu que vai decidir se aquela ofensa, ou como tu vai reagir a ela, né? E achei muito legal, assim, como o Mal completou com esse versículo lá de Tiago, que fez muito sentido, assim, fala também, né, de como às vezes a gente pede e não recebe porque a gente está pedindo mal, né? Que é o que o Douglas estava falando agora há pouco, né? O que a gente está pedindo? Por que a gente não está recebendo? Por que a gente não está tendo resposta? É muito mais sobre, obviamente, é sobre quem a gente é e como a gente está lidando com as situações do que como Deus é com a gente, né? Porque ele vai nos dar o que a gente precisa, ele vai nos sustentar e se ele prometeu isso pra gente, quem é a gente para achar que ele não tá cumprindo, né? É isso. Bom, vou até ter um cardzinho aqui também, né? Que tu falou, né? Onde, percentual de oração, né? Quanto está sendo percentual de oração, É... né? Ah, tá, desculpa.
Pode ir, acabei já. Ah, tá. É que eu achei que o Gabi ia falar mais. Não, eu só queria fazer um comentário só, na verdade. Eu acho que o pessoal explicou e colocou muito bem, assim, né? Todo mundo que falou aqui e tal. Só ali naquela parte do Pai Nosso, quando fala venha o teu reino, que eu acho tão pessoal e tão profundo, sabe? Essa parte, assim, venha o teu reino, da gente entender. Eu não sei, eu pelo menos vejo dessa forma, assim, sabe? Que tudo aquilo que a gente tem de bom dentro da gente vem de Deus, né? Não é algo que é mérito nosso, né? E a gente sei que isso é chover no molhado, assim, de tanto que a gente fala e tal. Que aquilo que existe de bom dentro de nós, na verdade, é algo que vem de Deus para nós, né? E eu acho que a gente entender que isso que existe de bom dentro de nós é um pedacinho do céu que a gente tem dentro da gente e enxergar esse pedacinho do céu como algo que é fazer isso ser o reino de Deus através das nossas atitudes, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, enfim. Eu acho que é algo tão realmente pessoal, assim, de cada um, né? Saber enxergar como que vir o reino de Deus até nós, assim, né? Como que a gente cuida desse reino dentro de nós e como que a gente expõe, né? Ele através de tudo aquilo que a gente faz ou fala, enfim. Mas, enfim, é só uma colocação, assim, que eu achei, que eu acho que é um olhar meu, assim, relacionado a essa questão do vir o teu reino, de entender esse pedacinho, né, do céu, enfim, que a gente tem, e como cuidar, enfim. Achei essa parte, assim, enfim. Uma coisa bem legal também, só completando, complementando, né, o que as gurias falaram. Jesus falou, se eu não me engano, acho que sim, acho que foi Jesus que falou que a boca fala, que o coração tá cheio, né? Foi Jesus, né? Vocês lembram disso, né? Então, às vezes a oração é um momento em que a gente se dá por conta daquilo que a gente está cheio, né? Eu não sei se vocês já tiveram experiência de fazer uma oração e se sentir meio tolo, assim, tipo, por que eu tô orando? Por que eu tô falando desse jeito com Deus? Por que eu tô pedindo isso, né? Às vezes a gente se dá conta de quão besta pode ser uma coisa que está ali nos atingindo, né? Na hora que a gente fala. Porque no dia a dia aquilo realmente nos incomoda, mas aí quando a gente vai falar, pô, mas eu tô falando com Deus. Não é, isso não é para ser uma coisa assim tão prejudicial para mim, né? Então, quando a gente ora, a gente expõe aquilo que tem dentro do nosso coração e a gente se depara com a nossa tolice, às vezes, com a nossa incredulidade, né? E aí a gente, é bem que as gurias falaram ali, aí a gente se depara com quem a gente é, mas também com aquilo que a gente pode ser, né? Bom, muito bom. Bom, acho que a gente tirou bastante ideias aqui, né? De tudo que a gente falou aqui. Muito bom mesmo, galera. Curti bastante. Como é rico, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né? Claro que entra no assunto da semana passada, mas como é banalizado. Foi nossa, assim, tipo, as pessoas falam, repetem, né? Uma boa repetição, assim, né? Sem entender o sentido da coisa, né? Pô, olha só, olha quanto sentido a gente tirou É, tipo, aqui são 6 versículos. Assim, quanto a gente já tirou de coisa, né? E as pessoas, né? Tipo, eu pensei muito nisso, que eu fui, tipo, velório do meu padrasogro, né? O Alassani. E, tipo, o padre falou umas coisas bem legais, até assim, mas, tipo, depois eles oraram, rezaram o Pai Nosso. E eu fiquei pensando, tipo, como as pessoas nem sabem, nem prestam atenção no que estão falando, né? É uma coisa bem automática, assim, né? Um rito, né? Porque, tipo, querendo ou não, uma coisa, tipo, tu tá no velório, pra que tu vai. Não que não possa fazer isso naquele momento, mas, tipo, as pessoas meio que vinculam, né? Esse momento, algum momento especial, algum momento ruim, com fazer uma oração só por falar, só por fazer a oração. Tipo assim, eu orei só por orar, só rezei só por rezar, né? Tipo, só pra bater cartão ali. Eu acho que isso bate muito com o van repetição, né? Que a gente falou antes, né? Tipo, uma repetição em vão, uma repetição que não serve pra nada, tipo assim.
Eu acho Eu bacana acho, isso. eu acho até um pouco isso tem a ver com a nossa cultura, assim, o nosso jeito de viver, sabe? As pessoas vivem muito no automático. A gente é acostumado com isso, a fazer as coisas no automático. A gente faz porque faz, a gente está acostumado com as coisas do jeito que são porque sim. A gente não pensa, né? Não pensa no que está fazendo, não pensa no que está, às vezes, repassando adiante, ensinando para os filhos, enfim. E a gente acaba perdendo a oportunidade, porque Deus ele se revela, né, em várias situações. Só que às vezes a gente está ali no automático e a gente não vê. E aí, tipo, tá a pessoa ali falando o Pai Nosso desde criancinha e nunca se deu conta do que o Pai Nosso está dizendo, né? Muito legal. Gostei muito da pregação também. Senti que bem esclarecedora para mim, muita coisa, assim, que eu não fazia tempo que eu não via, não me ligava. Então, E é então mais. acho que é isso, pessoal. Por hoje, pode falar, cara. Não, eu acho que isso que o Gui tava falando assim, do automático, é mais fácil também, né? Tipo assim, tu parar e falar 3, 4, 5 vezes a mesma oração, do que tu parar para analisar quem tu perdoou durante o dia ou não, É, né? Se tu caiu em tentação ou não. Não, tu não vai parar para pensar isso. Tu acha que Deus vai, tipo assim, já é o suficiente eu repetir isso aqui 3, 4, 5, 10 vezes do que eu parar para mim analisar e mudar quem eu sou. Para mim é muito. para a carne é mais confortável tu rezar o terço, né? De Pai Nosso ali, do que tu olhar para tua vida e pensar, poxa, eu tenho que mudar nisso aqui. Não dá? Tem que mudar. Esse, tipo, perdoar as, né, as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Se eu não perdoo os meus devedores, então, tipo, se tu faz isso, falar isso, né? É, exato, exato. E reflete bem o que é a religião, né? Traduz bem o que é a religião. Isso é religião. A religião é o rito, é fazer aquilo que é mais fácil, porque eu não preciso me analisar e mudar quem eu sou. Porque se for isso, vai ser o evangelho, não vai ser a religião, né? Até esses dias eu estava vendo uma pregação e o cara falou assim, que existe o católico não praticante, né? E agora, e isso foi, tipo, pelo que eu entendi, foi criado até pelo IBGE, uma coisa assim, para te conseguir te encaixar em um tipo de religião, né? Em um tipo de doutrina, sei lá. E tem, agora tem uma nova denominação que é como é que é? Evangélico não Protestante. praticante. Ah, também tem. Tipo assim, aí ele falou, tá, mas como assim? Ou tu, se tu acredita no evangelho, tu tem que seguir ele, e não, senão tu não tá acreditando no evangelho, tá acreditando no mundo, né? Tipo, não tem como tu crer nisso e não seguir isso. É que nem, tipo, eu acredito em Deus, mas eu não sigo as coisas de Deus. Tá, então tu não crê em Deus, porque se tu acreditasse, tipo, tu ia seguir isso, tu ia saber que isso era melhor pra tua vida. Eu acho que traduz bem o que é religião, né? Essa questão do. E a gente acaba criando meio que um preconceito, porque é difícil, tipo, depois que eu comecei a ir na igreja, que eu parei de, né, tipo, eu não era mais católica, que eu não rezava mais o terço, essas coisas assim, eu nunca mais parei, tipo, pra olhar pro Pai Nosso, se não for numa pregação assim. Tipo, é uma coisa que poderia ser algo que eu poderia parar na minha oração, olhar o Pai Nosso e ver o que aquilo fazia sentido com a minha vida e o que não faz sentido, o que não faz sentido eu preciso mudar, porque não tá fazendo, né? Mas é muito difícil tu parar para pensar, tu para orar de acordo com o que Jesus ensinou, né? Não que sejam aquelas mesmas palavras, mas de acordo com aquilo ali. É muito mais difícil, porque eu acho que a gente acaba criando meio que um preconceito também, né? Com a oração, com essa oração, por ser algo, por ser usado como uma vã repetição, por ser usado da maneira errada, né? É, a gente vincula com todo aquele pacote que tem na Igreja Católica, né? Que são trocentas rezas que eles têm. E aí eu também, eu cresci na igreja evangélica, mas eu tinha preconceito com o Pai Nosso, porque eu achava que era da Igreja Católica. Aí depois de um tempo que eu fui ver que foi Jesus que falou. Aí então se foi Jesus, aí muda de figura, porque daí não foi o padre coisinha ali que inventou, entendeu? Então é por isso que é tão importante, né? Então, galerinha, muito bom. Muito bom, achei muito bom o grupo. Também esclareceu mais ainda, né, o que a gente tinha visto.
Eu acho que é isso por hoje. Vou jantar. Cheguei há pouco do serviço. Estava trabalhando em Porto Alegre hoje. Então Que vamos beleza. jantar aqui. Beleza. Ah, tava tribom pior. Tava cansativo, né? Cheguei tripodre para a gravação.